Bom dia, me chamo Marcela, o grupo é composto por mim, Gabriela e Eduardo. A gente vai falar sobre registro de imóveis. E basicamente, assim como o professor falou, esses são os tópicos principais, que é definição, evolução histórica no Brasil, a Lei 6.015 de 1973, natureza jurídica, funções, princípios basilares e a prática. Basicamente, em relação à definição, eu vou ler o que eu coloquei aqui para vocês e vou dar uma outra explicadinha que o registro de imóveis ele é um processo de muita importância para qualquer pessoa que venha adquirir um imóvel. Ele consiste no ato do proprietário solicitar ao cartório de registro de imóveis competente o registro do seu título aquisitivo, uma vez que esse documento comprova a titularidade do seu bem. Aí eu coloquei esse destaque embaixo, que é muito importante saber o local competente para a realização do registro, porque você tem que observar a matrícula do imóvel, que aí vai dar o cartório de imóvel que ele foi registrado. E aí, basicamente, no artigo 1º da Lei 8.935 de 1994, ele vai definir nesse artigo os serviços notariais e de registro como sendo serviços de organização técnica e administrativa que são destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E no documento que o professor passou para a gente, ele trouxe uma definição um pouco mais explicadinha do que essa definição que eu coloquei no slide, que basicamente definiu o registro de imóveis como órgão auxiliar do direito civil destinado ao assentamento de títulos públicos e privados, otorgando-lhes oponibilidade a terceiros com ampla publicidade, como eu já falei também que está na lei, publicidade destinada ao controle, eficácia e segurança e autenticidade das relações jurídicas envolvendo imóveis, e também vai garantir a eles presunção relativa da prova e da propriedade. Agora, em relação à evolução histórica, a gente tentou dividir da melhor maneira possível, porque são muitos acontecimentos históricos até a gente chegar no registro de imóveis que a gente tem hoje. Então, começa das capitanias hereditárias até o nosso Código Civil vigente. Basicamente, das capitanias hereditárias, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, o rei de Portugal ele adquiriu o título originário da posse e dividiu essas terras em capitanias hereditárias. E elas eram governadas por donatários, e esses donatários eles cediam parcialmente os direitos possessórios aos moradores das capitanias através de cartas de sesmarias. Basicamente, esse regime das sesmarias durou até a independência do Brasil, 1822, então ele esteve em vigência de 1500 até 1822, e só em 1850 teve a lei número 601, que a posse foi legitimada, e basicamente era num livro que estava na Igreja Católica, que chamava Registro do Vigário, e a propriedade nessa época ela não era transmitida pelo contrato, e sim pela tradição, que era a entrega real ou simbólica da coisa, e esse registro do vigário era o controle essencial e o controle principal para controlar essas posses nessa época. Aí, basicamente, depois, na Lei Orçamentária número 317, foi quando criou o registro de hipotecas e tinha como objetivo tornar a terra a base para o crédito. Foi a coisa principal dessa Lei Orçamentária número 317. Em relação à Lei 1.237 de 1843, foi quando criou-se o Registro Geral. E, basicamente, muitos juristas têm essa criação do Registro Geral como a base da criação do registro de imóveis. Foi o que começou a criação do registro de imóveis. Essa lei de 1864, ela substituiu a tradição que acontecia na época das capitanias hereditárias pela transcrição como modo de transferência. O contrato continuou gerando efeitos obrigacionais, porém esse registro não era uma prova de propriedade ainda. Depois, em 1890, a Lei 1.237, ela foi substituída pelo decreto, que era um decreto que tinha o número 169-A, e no regulamento, o decreto número 370, mas basicamente pouca coisa foi alterada, foi mais a nomenclatura. Depois teve o Código Civil de 1916 e o Registro Geral foi substituído pelo Registro de Imóveis. Então, foi a primeira aparição da denominação de registro de imóveis. Também criou-se a figura da matrícula, que serviu para representar a individualidade de determinado imóvel, a situação geográfica, a descrição, e foi um marco muito importante para o registro de imóveis, porque além de ser o primeiro passo para a denominação, também foi a criação da matrícula, que é extremamente importante. O penúltimo tópico, que é Lei 6.015 de 1973,
ele dividiu os atos praticados no registro de imóveis em 2 grandes grupos, que foram o registro e a averbação. O registro envolve direitos e ônus reais e a averbação, atos relativos à mutação objetiva. E por fim, no Código Civil de 2002, eh, ele deu, maior importância aos registros públicos e consagrou vários princípios confirmando a importância do registro de imóveis no Brasil. No artigo 1227, desse Código Civil, ele foi taxativo, afirmando que os direitos reais sobre os imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registros de imóveis dos referidos títulos. E vai ser falado isso nos artigos 1245 até o 1247. Só em casos de exceção que também vão ser mencionados nesses artigos, em outros artigos, na verdade. Aí o professor também colocou especificamente sobre essa Lei 6.015 de 1973, que eu citei no contexto histórico, e basicamente a primeira aparição do tópico registro de imóveis nessa lei é no artigo 1º, que vai falar: "Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei". Aí no parágrafo 1º vai falar que os registros referidos nesse artigo são os seguintes: vai citar vários, e o quarto é o registro de imóveis. Nessa lei tem Uhum. especificamente um título, que é o quinto, que é só sobre registro de imóveis. E no caso ele é muito extenso, então a gente achou que não daria para colocar no slide e demoraria muito também a apresentação. Então por isso a gente disponibilizou esse QR Code que vai direcionar diretamente Uhum. para essa lei 6.015, e aí dá para procurar esse título quinto, que ele é muito extenso, mas é bem interessante também, tratando só sobre registro de imóveis. Bom dia, né. Meu nome é Eduardo Santana, eu vou começar a fazer a apresentação sobre a natureza jurídica do registro de imóveis. A natureza jurídica do registro de imóveis é bem discutida, na verdade. Tem duas correntes, digamos assim, que pensam que é sim uma função pública, porque as pessoas que estão delegadas a essa função exercem funções típicas do poder público, e tem pessoas que pensam que como os agentes, no caso, públicos do registro de imóveis não possuem certos benefícios, eles não seriam considerados as pessoas, não seriam considerados função pública. Contudo, nessa segunda corrente que eu falei agora, que não consideram a função pu ah, não consideram que é função pública o registro de imóveis, eu não encontrei nenhuma citação, nem nada do tipo, ou algum grande doutrinador que fala sobre isso. Já sobre a que acredita que a função pública do registro de imóveis, eu encontrei também aqui a Maria Helena Diniz e o próprio Marcelo Augusto Santana de Mello. E então os 2 concordam que a função pública do registro de imóveis. Eles só divergem um pouco na parte da delegação, porque ela acredita que o registro de imóveis é um órgão integrado ao poder judiciário e ele acredita que foi delegado à competência privada. Eu vou citar realmente a citação aqui direta da Maria Helena Diniz, porque eu acredito que é pertinente. Ó, ela coloca que o cartório de registro imobiliário é, como já podemos apontar a Lures, um órgão público integrado ao Poder Judiciário. Isto porque sua atividade registrar visa atender, ante a obrigatoriedade do registro de imóveis, para constituir direito real a interesse de coletividade, garantindo a qualquer interessado na mutação do direito. Ô caramba, eu tô lendo bem errado. Na mutação do direito real sobre imóvel, a possibilidade de utilizar seu sistema de serviço com a função especial de registrar o direito real e suas modificações. Ela concorda realmente com o Marcelo aqui. Então, eu coloquei no slide aqui como se fosse a natureza política, natureza pública. A delegação. Vamos lá. Como a função é pública, o Marcelo coloca que é essencialmente, é de essência, a função pública. Então ele coloca que foi delegado à competência privada. E o que seria essa delegação? Diz respeito a atribuir uma atividade própria da administração a algum ente, seja ele de caráter privado ou público. Nesse contexto, a atividade notarial de registro são de natureza pública. Artigo 203 da Constituição Federal de 1988. Hã, ele coloca que foi delegado a algum ente de caráter privado ou público, porque é evidente que, por exemplo, os prepostos e os próprios oficiais
submetidos ao regime de previdência comum, não, por exemplo, ao IGPREV, como no nosso caso, que seria aos servidores públicos. Quem são, né, as pessoas a quem foram delegados essa função? De acordo com o artigo 3 da Lei 8.935, de 1994, os profissionais de direito de fé pública, a quem é delegado o exercício de atividade notarial e de registro, são o notário ou tabelião, o oficial de registro ou registrador. Então, deixa eu só voltar ali na parte, né, de como ocorreria essa delegação. Essa delegação, ela é feita pelo poder público, mais especificamente pelo poder judiciário. Hã, o poder judiciário, através de concursos e títulos, nomeiam, né, essas pessoas que passam no concurso e conta também como é algo, assim, a gente pode perceber a importância do registro de imóveis, porque para participar dessa delegação participa, a ordem dos advogados, participa o Ministério Público, participa um notário, um registrador, então participa, tipo, grande parte do, digamos assim, do direito para fazer essa delegação. Então já mostra a natureza tão essencial do registro de imóveis. Como seria um poder essencialmente público, acredito que tenha que passar por uma fiscalização, o que é normal. Então a fiscalização dos notariais de registro é realizada também pelo poder judiciário. A gente pode ver que o poder judiciário vai bastante, eh, atribuir grandes funções, vai administrar, teoricamente, essa relação. Por isso que a gente vai de encontro com o que diz a Maria de Liz Helena, que ela acredita que o registro de imóveis é um órgão público, está integrado ao Poder Judiciário. Continuando, a fiscalização de atos notariais de registro é realizada pelo Poder Judiciário, cabendo à Casa de Estado legislar sobre a competente fiscalização. Se a gente for olhar no contexto tocantinense, a gente tem a Lei Complementar 112 de 2018, que delega essa função ao Corregedor-Geral da Justiça e ressalvando o limite da jurisdição e pelo juiz corregedor permanente. Esse ato aqui de passar a fiscalização ao corregedor-geral, a gente também tem na comarca de São Paulo, que também acontece desse mesmo modo. Para finalizar, eu queria destacar como é feita a remuneração dessas pessoas, porque, de fato, eles não são servidores públicos, então eles não, né, teoricamente não ganham um salário do governo. O que eles ganham, nesse caso, são emolumentos, que são cobrados pelos atos por eles praticados. É o artigo 28 da Lei 8.935, 94, para quem quiser ler. Esses emolumentos também são regulamentados, fiscalizados pelo jurisdição estatal. Esses emolumentos, eles são considerados taxas, porque o Superior Tribunal Federal, através de um RE, eu não vou falar o número porque vai ficar extenso, mas o STF já consolidou o entendimento que são taxas. Ou seja, o cartorário ou notário ou tabelião, ele não pode cobrar a mais pelo seu serviço ou dar algum desconto. Existe uma tabela de preços que tem que ser seguida, assim, à risca. Deixa eu ver se eu gostaria de destacar mais algum ponto. Assim, a gente sempre escuta bastante, né, que é um dos melhores concursos, né, do Brasil e realmente ganha bastante dinheiro, né. Só que, vale destacar que parte desses emolumentos também são dados ao poder público, né, alguma parcela deles também vai ao poder público. A parte da fiscalização a gente também não pode confundir com a competência, porque o oficial ele tem completamente autonomia, ele não pode falar que o poder judiciário, ele não fez tal coisa por causa que o poder judiciário falou para não fazer, eu não vou fazer. Não, não é assim, os 2 têm autonomia, cada um tem sua autonomia outorgada pela Constituição, cada um com sua competência e cada um com sua atribuição. É, às vezes realmente ocorrer um um embate entre as 2 competências, mas não é de costume. E eu acredito que é isso que eu tinha para falar sobre a natureza jurídica. Sobre as funções, eu gostaria de chamar a Gabriela, que a gente vai apresentar junto. Oi, gente, bom dia. E eu e o Eduardo vamos compartilhar essa questão aqui das funções do registro de imóveis. Pelo texto, ficou claro que não é basicamente o que o senso comum pensa, que lá é um local somente de você levar seu documento para comprovar uma compra. É muito além disso. Então, a gente trouxe aqui algumas das funções do registro de imóveis.
creio eu que provavelmente a gente nem conseguiu elencar todas, porque o texto é bastante vasto em relação a isso, mas eu vou começar a citar alguns deles. O registro de imóveis é um órgão controlador dos seus aspectos formais, que aplicam-se os princípios registrários, que são os princípios que eu vou falar um pouco posteriormente. Ou seja, esses princípios são essenciais para os atos que ocorrem no registro de imóveis. Inclusive, se for constatada a violação de um princípio, o juiz corregedor pode cancelar o ato administrativamente. Além disso, o que gera a segurança jurídica e a confiabilidade do sistema. Além disso, o registro de imóveis tem uma função essencial para o direito Gabriela, deixa eu brasileiro. só destacar um negócio aqui sobre essa parte da confiabilidade. Eu também trouxe aqui outra frase que tinha no texto de um registrador paulistano, Ademar Fioranelli, nome difícil, que ele diz que o registro de imóveis é vital para que nele exista segurança e confiabilidade, artigo 6º da lei. De fato, a gente tem um monte de documentos rondando por aí, né? Um monte de gente que às vezes tem até, né, dois títulos da terra, 2 matrículas, um monte de coisa. Mas o registro de imóveis está aí para isso não acontecer, essa confiabilidade, para você pegar um documento e falar: "Não, esse documento aqui é verdadeiro", porque senão acabaria com o nosso ordenamento jurídico. En e é isso, é realmente a segurança e a confiabilidade que o registro de imóvel passa, porque você traz um documento em branco, digamos assim, e você sai de lá com um documento dotado de fé pública. Então é sobre essa confiabilidade que a gente precisa, né, no direito. Exatamente, porque atualmente, principalmente, é muito fácil de tentarem falsificar documentos, por isso que é um órgão muito necessário, porque ele faz parte dessa questão documental, né? Ele que mostra o que é verdadeiro ou não. Ele que é igual aqui, entre as funções, a análise do título, ele que qualifica, né? Ele que dá o juízo de valor, né? Que o registrador tem que dar ao documento sobre a legalidade, validade e eficácia do negócio. Além disso, além dessas funções essenciais que acredito eu que não sei se como todo mundo saiba, né, que é a questão de análise de documento, comprovar que é documento, tem uma função atípica e acessória que é a de fiscalizar o recolhimento de tributos e cooperar, aqui, ó, fiscalizador de recolhimento de tributos e cooperador do fisco, que quando eu estava lendo o texto, são diversos tributos que são cobrados lá no registro de imóveis. Olha, e eu gostaria de trazer também, gente, por exemplo, nessa parte que a Gabriela falou sobre a análise do título, sobre a validade e eficácia dos negócios jurídicos contidos nele. Gente, se a gente passar para lembrando das outras aulas sobre o direito real da propriedade, erga omnes, né, o direito absoluto sobre todas as pessoas, a gente tem que lembrar que para isso ser eficaz é preciso dar publicidade para o negócio. E assim, se você fizer um contrato com a pessoa de compra e venda do seu terreno, não vai ser válido como a transferência de propriedade, porque você tem que ir lá no registro de imóvel e registrar que você comprou aquele terreno, trazer o contrato e tudo mais. Então, é basicamente isso. É preciso essa segurança e é preciso da publicidade para dar eficácia no negócio. Essa publicidade é dada porque realmente no registro de imóveis, se você pegar, né, a matrícula, vai estar lá, né, quem comprou, quem vendeu, se tal pessoa divorciou, né, que é nas partes das averbações. Então, é só destacando realmente eu só estou destacando o que a Gabriela está falando para destacar a importância do registro de imóveis, porque muitas vezes, assim, é do cotidiano isso aqui, né, tá toda hora, tipo, todo mundo tem que ir no cartão. Se você algum dia na sua vida a grande conquista de todo mundo seria comprar uma casa, certo? Então se você for comprar uma casa, você vai ter que ir lá, comprar um terreno, comprar um lote, e é isso. Eu acredito que seja isso, para dar, realmente essa eficácia erga omnes, né, contra todos. Como é que a pessoa vai saber que aquele direito é contra ela, se ela não sabe que aquele imóvel foi vendido? Hã, e o terceiro ponto que ela falou, foi esse negócio de fiscalizar. Fiscalizando, ele acaba combatendo, né, a sonegação fiscal, esse tipo de coisa.
E o quarto ponto seria, para destacar ainda mais a importância, a gente vai falar que o registro de imóveis, se a gente for ser melodramático, é o guardião do direito à propriedade, direito fundamental, assim, se a gente, né, quiser fazer um teatrinho, começar a chorar e tudo. Então a gente pode fazer esse tipo de melodrama, porque é o guardião do direito fundamental da propriedade. Porque precisa dele para mostrar publicidade, eficácia e segurança. Os princípios básicos da Constituição. Se você pegar no artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, blá, 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 obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você pegar também no primeiro artigo da lei que fala que dispõe sobre serviços notariais e registro, tem os mesmos princípios. Aqui, ó. Serviços notariais e registro são de organização técnica e administrativa, destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então, é quase, assim, bem dramático mesmo, um guardião do direito fundamental. É realmente basilar para a nossa sociedade, para ela funcionar. Eu diria que eu não estou falando que é o registro de imóvel, não. O registro de imóvel sim seria a função realmente basilar, para uma das funções basilares da nossa sociedade, principalmente para o direito de propriedade. E eu acho que é isso que eu quis destacar. Você quer destacar algo mais, Gabriela? Não, quero não. Então, Aí agora eu sim. vou falar sobre os princípios basilares, né? Os princípios registrários seriam, que, como eu disse anteriormente, eles são essenciais para que os atos ali dentro do registro de imóveis tenham validade, entendeu? Porque se eles deixam de seguir um desses princípios, eles perdem um pouco, eles são considerados um ato com vício. Eu vou dar uma lida aqui, ó. Princípios basilares têm como escopo conferir ao cidadão absoluta segurança dos atos registrários, não podendo ser desprezado sob pena de ferir a credibilidade dos registros e segurança do serviço. Ou seja, se em um ato a pessoa fere os princípios, ali pode ser que rompa a segurança jurídica. E agora eu vou explicar um por um, porque aí vai ficar mais claro o porquê deles não poderem ser desprezados. Vamos lá. O princípio da unitariedade matricial, que é a impossibilidade da matrícula conter mais de um imóvel em sua descrição. Ou seja, cada matrícula tem que falar sobre um imóvel. Mas no texto que a gente leu, tem uma crítica, uma pequena crítica a esse princípio, porque é no caso dos terrenos de marinha, porque muitas vezes encontramos uma matrícula que abrange dois imóveis, que é a parte alodial e a parte do terreno que é marinha. Então, essa é uma pequena crítica que o texto que o professor passou de base para a gente colocou. Em sequência, tem o princípio da continuidade ou trato sucessivo, que nesse princípio é basicamente ter um histórico registral, ou seja, tudo o que aconteceu em relação àquele imóvel tem que estar constando no, em um registro, né? O que eu acho que é completamente viável, porque isso amplia ainda mais a segurança jurídica. Você sabe na mão de cada um que aquele imóvel passou, você sabe se aquela pessoa tem algo, você consegue conferir, né? Se aquela pessoa está devendo algo ou não. Além disso, tem o princípio da instância ou solicitação, que quer dizer que a prática de determinados atos registrários tem que partir da parte interessada, né? E não do registrador que ali está. Tem o princípio da disponibilidade, que é em respeito a ninguém pode transmitir o que não possui. Né? Porque muitas vezes algumas pessoas tentam aplicar golpes, coisas desse sentido, vendendo algo que não é deles ou algo que eles não têm a certidão, os documentos necessários, entendeu? E também diz respeito ao respeito da exata propriedade do alienante, ou seja, ele não pode vender algo que ele não tem. O princípio da prioridade diz respeito a uma ordem de prenotação dos respectivos títulos, que se uma pessoa chega lá com um título
em relação a uma determinada propriedade, ela tem até 30 dias para que isso seja resolvido, se tiver alguma pendência. E aí, se essa pendência não for resolvida, aí sim que a outra pessoa interessada também poderá adquirir, entendeu? É como se fosse assim, se eu e o Eduardo, nós dois chegamos com o título lá, da mesma propriedade, e eu cheguei primeiro, então eu tenho essa prioridade. Além disso, temos o princípio da especialidade, que constitui em toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individuado, ou seja, a descrição é a representação escrita como individualidade autônoma, assim, o modo de ser físico que torna aquela propriedade inconfundível. Além disso, temos o princípio da publicidade, né? Que o Alvedar falou anteriormente. Tem o erga omnes, que é para que todos saibam. Essa é a alma dos registros públicos. Ele visa levar o conhecimento de toda e qualquer pessoa que possui interesse naqueles títulos ou nos atos praticados pelas serventias. Ou seja, ele deixa quem quiser saber a par da situação e da movimentação. Além disso, o princípio da segurança jurídica, que não é somente dessa questão do registro de imóveis, né? Aqui, o oficial registrador ou outro profissional do direito deve sempre zelar pela segurança jurídica, né? Que é um dos alicerces do registro de imóvel. Esse princípio, ou seja, ele é aplicado em diversas outras áreas do direito. E o princípio da legalidade, que diz respeito a seguir, né, uma determinada ordem legal, né, que exterioriza a qualificação registrária, o oficial de registro de o oficial de registro de imóveis, como integrante da administração pública, fica impedido de interpretar ou usar de analogia para excepcionar a regra. Ou seja, o achismo do registrador ali não importa, entendeu? É igual em outras áreas do direito, porque se a pessoa seguir apenas os seus ideais, então não vai ter nenhum tipo de segurança jurídica. E, por fim, o princípio da cindibilidade, que ele permite que a parte requeira o registro de apenas parte dos direitos apresentados no título, desde que exista a possibilidade de separação dos referidos direitos. Eu tentei ser o mais breve possível aqui na parte dos princípios, porque são muitos, e muitos deles têm textos enormes, e eu tentei resumir da melhor forma possível. Eu gostaria de começar falando sobre a prática. Eu acredito que a prática todo mundo deve, acho que até saber, né? Porque acredito que todo mundo já teve que ir no cartório de registro de imóveis alguma vez na vida, né? Se foi a favor de alguma tia que pediu pra, sei lá, fazer alguma coisa, né? Então, eu acredito que nem tenha muito o que falar da prática, mas eu posso falar um pouco sobre tipo, as competências, né? Na seção 2 da lei, ou no artigo 6º, aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos de negócio, autenticar fatos. Aos tabeliões de notas compete com exclusividade lavrar escrituras e publicações públicas, procurações. Então, se você, como alguém aqui queira advogar, se você pegar alguma procuração do seu cliente, você vai ter que levar no registro de imóveis. No registro de imóveis, não, nessa parte aqui do registrária, né? Você vai ter que lavrar ao tabelião, né, no caso. Você vai ter que lavrar testamentos públicos, aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Essas atas notariais é mais uma questão tipo de comprovar o documento. Como eu estagio no fórum, a juíza pede muitas vezes para a pessoa, se quiser usar a print do WhatsApp como prova, juntar como ata notarial ao processo. Por quê? Porque o tabelião é notado de fé pública. Então ele vai pegar seu celular, vai ler as mensagens e falar, não, isso aqui realmente parece que é verdade. Ele não alterou nada, tipo, não tem nada editado, coisa. Toma a ata notarial. Deixa eu ver o que mais aqui eu acho legal. Autenticar cópias, reconhecer firmas. É facultado os tabeliões de notas também complete. Aqui, eu gostaria de artigo 7º-A. Aos tabeliões de notas compete sem exclusividade entre outras atividades. Eles podem
aqui essa parte eu realmente não sabia e eu até achei legal. Ele pode atuar como mediador ou conciliador e até mesmo atuar como árbitro, né. Quem pegou a matéria com o professor no semestre, lembra dessas partes de conciliação e arbitragem, né, tanto que também é importante. Então, tá vendo, o registro de imóveis pode atuar até como aqui, mediador, conciliador e árbitro. Eu não vou ficar lendo aqui, né, todos os artigos, porque realmente compete muita coisa Eu ao acho registro de que imóveis. é importante só a gente concluir que a questão do registro de imóveis é que através dele é fornecido informações legítimas sobre o proprietário, sobre o imóvel e também informações para você conseguir saber se é possível ou não vender aquele imóvel, ou seja, evitar aquela que é muito comum você, ou na sua família, ou alguém perto de você, a pessoa vai, compra determinado terreno, determinada casa, depois dá problema. São coisas muito comuns no direito brasileiro, assim, acho que em relação ao registro, os maiores problemas são esses. A pessoa vai lá, compra, ou aí ela vai e leva um golpe. Muitas vezes pela falta de informação em relação ao registro público, escritura, várias coisas nesse sentido, falta de aparato jurídico, de acompanhamento jurídico. Eu acho que isso que é o grande ponto assim do registro público de imóvel. E acredito que seja isso. Marcelo, você tem alguma coisa que você quer destacar, alguma coisa assim? É, então acredito que seja isso então, professor. É isso, gente. Obrigada pela Obrigado. atenção. Que eu acho que eu me equivoquei na hora da prática, mas eu só queria retificar um negocinho que eu acredito que eu errei, porque eu estava com as 2 leis abertas aqui, e aí fica confuso aqui na aba, eu acabei lendo errada. Então, Uhum. primeiro, né, de tudo, ata notarial não é feito no registro de imóveis, né, então eu peço desculpas aí por errar essa parte. E outra coisa foi que eu errei, que eu falei também assim, é porque eu tenho uma lei geral que dispõe, né, sobre né, as atividades notariais, tabeliães e cartorários. Só que tem a lei específica do registro de imóveis, e aqui foi que eu acabei me confundindo, né, porque as 2 estavam abertas ali e eu queria só retificar. Então, primeiro de tudo, né, não é feito realmente a ata notarial no no registro de imóveis. No aqui, se você para quem tiver realmente a curiosidade ou depois quando virar advogado vai ter que mexer nisso, né, título 5 da lei 6.015 do registro de imóveis, deixa eu olhar o ano, depois eu olho o ano aqui, é porque senão eu vou perder o artigo. No artigo 167 coloca as atribuições do registro de imóveis, né, que além de matrícula serão feitas, né, o registro, que é da instituição, bem de família, das hipotecas, contratos, são, assim, muitas coisas, muitas coisas. Deixa eu olhar aqui do o outro, a averbação, que senão será feita a averbação, por exemplo, de divórcio, dessas coisas. E por fim, é isso, aí são inúmeros parágrafos, inúmeros incisos sobre a prática mesmo. Então eu só queria retificar isso que eu acabei errando ali, peço desculpas gente, é porque eu me confundi aqui nos numerozinho da lei aqui. É só isso Ah, mesmo. não, tá ok. Um ponto que você colocou também, Eduardo, que é para finalidade, você falou assim, uma coisa assim, vocês serão advogados, aí vai precisar da procuração, Isso, acabei errando tal. também, né, a procuração não é feita no A registro de imóveis. a procuração adjudícia, ela não tem a necessidade, Isso, é verdade. tá? Então não Mas, tem. assim, também retificando a parte que eu falei sobre também esses documentos aqui todos, a gente, tipo, como eu também estagio no fórum, você também dá uma olhada neles, entendeu? Né, então Uhum. acredito que na prática você também precisa de todos eles, até porque como o doutrinador Marcelo colocou, esses documentos é quase como uma sentença de mérito anômala, para assim, para fins mais leigos, é como se fosse, tipo, uma prova que aquele documento é verdadeiro, então você analisou o mérito daquele documento, queria basicamente isso. Então eu só queria realmente retificar que eu errei ali meio feio, então eu até acabei, né, retificando.